E aí pessoal, tudo tranquilo? Então agora eu vou falar sobre funções, beleza? Então a gente vai descobrir como utilizar funções de fato e como utilizar recursividade, que é quando você chama a função dentro dela mesmo, beleza? Então, ok, vamos pensar aqui em um problema básico e na verdade recorrente do nosso dia a dia. Sim, eu gosto muito de The Cooks. Enfim, bom, vamos pensar em uma situação que a gente pode criar uma função. Digamos que a gente queira, por exemplo, é, descobrir a área de uma região, ok? A gente vai descobrir a área de uma região, beleza? Então, para descobrir a área dessa região, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente, bom, a gente precisa da altura, certo? E da largura, beleza? É isso que a gente precisa, ok? Beleza. E a gente vai ler do cara isso, tá? A gente lê para ele. Opa, não tem vírgula não, filho. 2 inteiros, altura e largura, beleza? Beleza. Ou comprimento, não sei. Tanto faz. Enfim, beleza. E ali desses dois valores, o que a gente vai fazer é printar o resultado disso, que seria fazer altura vezes largura. Mas imagina que a gente tivesse um monte de coisa pra fazer, várias coisas, várias coisas, várias coisas. Isso vai se tornando um pouco complicado, às vezes vai ficando um monte de coisa aqui no código, tanta coisa que tipo, você não sabe o que é. E aí, claro, a gente tem o nosso amiguinho comentário, que a gente pode usar, ó, essa parte do programa serve pra tal coisa. Mas às vezes o comentário não é tão claro, às vezes o comentário não ajuda muito. Ele fala, ó, essa parte disso daí. Mas o comentário em si, tipo, ele não vai tornar mais fácil a tarefa de você entender o que tá acontecendo ali embaixo. Você vai ter que ler tudo e vai ter que parte a parte sacar, tipo, o que tá acontecendo aqui? Então, por exemplo, o printf mesmo. Quando você quer escrever algo na tela, você só vai lá e digita aqui, ó, printf, beleza? Você está passando um texto pro printf e o printf vai pegar esse texto e colocar no console. O printf é uma função. É uma função que vai pegar esse texto que você escreveu e transformar que o computador entenda e depois colocar na tela, entende? Do console, no console do seu sistema, beleza? Então, é isso que o printf faz, como uma função. A gente pode também criar as nossas próprias funções. A main é uma função, tá? E você pode ver que uma função, ela tem um nome, ela tem esses parênteses que a gente já vai entender o que que é, e a gente tem isso aqui. Isso aqui é o valor de retorno, é o que a função retorna para o nosso programa. Pensa no seguinte, deixa eu limpar isso aqui. Uma função nada mais é do que uma subrotina, como a gente chama. São rotinas e subrotinas, ok? Então, o que seria uma subrotina? Seria uma ordem de tarefas, são várias tarefas, ok? Então, digamos aqui, eu tenho a nossa função arrumar quarto, beleza? Então, o que eu faço? Eu tiro as coisas do lugar, e eu passo um pano para tirar o pó, né? Depois que eu faço isso, eu passo o aspirador no chão. Tutorial de dono de casa com Gabriel. Vamos lá. Passo o aspirador de pó. Depois eu passo um pano molhado. E coloco as coisas no lugar de volta. E tô lá feliz e contente, beleza? Essas são as coisas que a gente tá fazendo. Isso aqui é o que o programa executa, beleza? Só que digamos que meu pai vai perguntar, você arrumou o quarto? Então meu pai vai mandar, arruma o quarto, beleza? Então meu pai vai falar, ó, arruma o quarto. Então ele vai meio que chamar esse algoritmo, essa subrotina, ok? Essa rotina aqui, essa tarefa, beleza? E essa tarefa tem subtarefas, beleza? Ok, só que depois que eu arrumo o quarto ou não, eu tenho que falar pra ele, arrumei ou não arrumei. Então nesse caso, eu teria que retornar pra ele um resultado, certo? Eu tenho que retornar um valor que vai falar pra ele, ó, fiz ou não fiz. Beleza. Eu poderia retornar qualquer valor aqui, poderia retornar sim, não, talvez, quem sabe, e levar um tapão. Mas enfim, acontece que é o seguinte, aqui na main, por que é zero? Aqui seria zero, porque o zero, ele significa o quê? Ele significa falso, certo? E o main retorna inteiro. O main não é o programa principal. Quem chama o main é o seu sistema operacional, por exemplo, o Windows, é o seu computador. E o computador precisa saber se o seu programa foi executado de forma correta ou não, ok?
Ou seja, se teve erro, eu posso dizer que erro é verdadeiro. Ou seja, eu teria que retornar 1. Mas no caso, eu estou dizendo aqui, returne 0, ou seja, returne falso, que não teve erros. E por que a gente coloca isso sempre como última coisa do programa? É o seguinte, opa. Se for ter um erro no código, ele vai acontecer aqui, ó. Aqui a nossa main começa, aqui a nossa main termina, né? E aqui é o nosso return. Beleza? Se tem algum erro aqui no meio, vai acontecer antes e o programa vai parar antes e fazer alguma coisa antes. Uma coisa chamada tratamento de exceção, que vocês vão estudar depois, quem for para software e tal, vocês vão ver como lidar com esses erros e coisas assim. Mas enfim, o que importa aqui é que o erro aconteceria antes, certo? Então a gente nem chegaria no return 0. Mas é o seguinte, se chegou no return 0, é exatamente isso, não aconteceu nenhum erro, ok? Então o return 0 ficar no final é uma forma estratégica de você não ter que fazer um teste com if else se algo deu errado ou não. Porque se está no final, se está na última linha que vai ser executada no seu programa inteiro, significa que deu tudo certo. Por isso que o return a gente costuma colocar no final, beleza? Na main a gente sempre bota no final por conta do propósito, mas a gente não é obrigado a colocar no final. E eu vou mostrar isso em monitorias futuras, caso algum de vocês peça, beleza? Então é o seguinte, agora eu quero printar, beleza? A área. Então eu vou printar aqui um porcentagem .2lf, beleza? E o que vai printar? Primeiro eu vou dar um barra N aqui, senão vai dar ruim. Eu vou colocar aqui, ó, área. É isso aqui, beleza? E aí o que eu vou botar é a área. Mas que área? A área tendo a altura e a largura. Então, ó, aqui a gente tem os parênteses. Os parênteses são os nossos argumentos da função. Então a gente tem, por exemplo, a função aqui... deixa eu apagar isso aqui. A gente tem aqui, esqueci o que você está falando. Assim, a gente tem a nossa f de x, certo? A função f de x, beleza? Ela faz o quê? Ela faz, sei lá, x ao quadrado. Então isso aqui é o que ela faz. E o resultado disso ela vai retornar para cá, certo? Ou seja, f de x vai ter esse valor em x igual a tanto, beleza? Então x é o argumento dessa função, beleza? Só que a gente pode ter quantos argumentos a gente quiser. No caso eu quero 2, que é a altura e a largura, e com base nisso ele vai me dar a área. E essa função área vai retornar para mim um valor LF, ou seja, double, beleza? E vai substituir esse espaço. Então vamos definir essa nossa função. Essa função ela retorna o quê? Um valor double, certo? Então, double, área, beleza? Que recebe dois valores. Esses valores são o quê? São inteiros, beleza? Quando eu estou criando aqui a nossa função, eu estou definindo um template. É como se eu fizesse, tipo, um modelo de código, beleza? E aí sempre que eu chamo esse modelo de código, ele vai lá e cria uma cópia disso daqui na memória do computador, beleza? Para executar. Então eu vou receber um x e um y, tá? Beleza? E aí eu vou retornar x vezes y, beleza? Só que é o seguinte, eles são inteiros, né? Eu quero que o resultado seja double. Então eu posso fazer um casting aqui para fazer com que o computador entenda eles como double em momentos de execução, beleza? Então é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui é definir um modelo de função, beleza? E aí, definido esse modelo de função, o que eu vou fazer, isso aqui simplesmente, eu estou falando, ó, eu tenho esses dois inteiros, eu leio esses dois inteiros, printa a área quando eu passo altura e largura, que são o quê? Os números digitados pelo usuário. A nossa função vai receber o valor de altura e de largura e vai colocar em x e em y, beleza? Respectivamente. E aí, x e y, na verdade, eles não são altura e não são largura. São variáveis diferentes, são separadas na memória. Isso é essencial para entender o próximo assunto que vocês vão ver, que é ponteiros. Isso é essencial para entender que são variáveis diferentes, são variáveis distintas, ok? E aí lá dentro ele vai retornar a multiplicação deles, fazendo o casting double, beleza? Então é o seguinte, vou executar aqui pra gente ver. Tá. Eu quero que o nosso retângulo, na verdade, ele vai ser um quadrado, tá? 5 e 5. Então, a área é 25, top. Beleza. Agora ele vai ser um retângulo padrão, ó, 3 e 5, 15. Tá certinho, pronto. É isso aqui que a gente fez, a gente criou uma função. Aqui dentro, a gente pode fazer o que a gente quiser e bem entender. A gente pode usar while, pode usar if, pode usar for. É exatamente como a main. Só que é uma outra função que vai fazer algo específico. A main, ela começa o nosso programa. Esse é o propósito dela.